Oi, pessoal! A aula de hoje vai ser sobre termoquímica. Esse estudo vai estar, então, inserido dentro da aula anterior que a gente viu sobre termodinâmica. Então, a termoquímica ela vai estar interessada em nos dizer como é que ocorrem os fluxos de calor existentes numa reação química. E, nesse caso, a gente vai estar abordando, então, o conceito de entalpia, que faz parte da primeira lei da termodinâmica. Então, uma das coisas que eu já frisei bastante com vocês é quando uma reação química acontece, o que me interessa saber sobre ela é se ela absorve calor ou se ela libera calor. Preciso dessa informação para saber o cuidado que eu tenho que ter com relação a essa reação e também se essa reação de fato vai se proceder, se ela de forma espontânea ou não vai ocorrer. Outro fator que a gente precisa levar em consideração antes de chegar nessa conclusão principal, que é a informação importante que a gente quer ter de uma reação química, é também levar em consideração que essa reação ela pode realizar trabalho. E para a gente conseguir entender como que uma reação química pode realizar trabalho, eu tinha trazido para vocês essa equação química como exemplo no final da aula passada, onde eu quero retomar agora. Então, nesse caso aqui, eu mostrei para vocês que zinco sólido reage com íons de hidrogênio, gerando íon zinco e o gás hidrogênio. Aí aqui nessa figura eu mostrei para vocês como que essa reação ela se processa, aonde o zinco é adicionado, então numa reação, numa solução ácida, que é a solução que libera os íons de hidrogênio. Depois que essa reação se processa, ocorre então aqui a liberação do gás hidrogênio. E esse gás ser liberado, ele faz o quê? Ele faz a movimentação desse pistão aqui. E ao gerar essa movimentação, a reação está realizando trabalho. Então quer dizer que o sistema realizou trabalho sobre a vizinhança. E a gente viu na aula passada a definição de que trabalho é igual a menos, né, P vezes ΔV, e ele é menos porque o sistema está realizando trabalho sobre a vizinhança. Então a gente vai ter aqui um trabalho de expansão. Tinha frisado bastante também que nesse caso aqui, que é o exemplo da própria reação aqui, está se realizando a pressão constante. Então, se a gente vai lá para o laboratório, a gente vai realizar uma reação química, a gente vai estar realizando sob pressão constante. E a nossa pressão constante, no caso, vai ser a pressão atmosférica. E a gente vai ter também a variação de ΔV, aqui o volume está variando. Nesse caso, a gente vai ter o volume inicial, antes da reação ocorrer, e o volume final, depois que a reação transcorre. Então, esse foi o trabalho realizado por essa reação química aqui. Tá? Então, após isso, a gente consegue definir, então, que entalpia, representada aqui pela letra H, ela é uma função termodinâmica que vai expressar o fluxo de calor envolvido em transformações químicas, que obrigatoriamente tem que ocorrer sob duas condições. Pressão constante, e a única forma de trabalho que se realiza ali é P vezes V, ou seja, a pressão com relação à variação do volume. A gente expressa a entalpia através dessa equação matemática aqui, aonde a entalpia, então, é igual a energia interna mais P vezes V. Relembrando que a energia interna ela pode ser expressa por E também, dependendo do livro que vocês acabarem pegando como referência. O que vem a ser a energia interna, né? A gente tinha visto que é a energia potencial e a energia cinética proveniente ali entre as ligações entre os átomos e as moléculas que estão sendo destruídas e que estão sendo formadas durante a reação química, tá? Um outro fator importante que a gente precisa estabelecer é que numa reação química a gente vai ter a transformação entre reagentes e produtos. Então, o que a gente quer saber aqui? Qual que é a variação de entalpia durante esse processo? Então, para a gente representar qual é a variação de entalpia na transformação de reagentes em produtos, a gente acaba fazendo essa representação através de um ΔH. Então, eu quero saber qual é a variação que ocorreu ali. Nesse caso, então, se eu expressei no lado direito da equação, eu preciso representar ela no lado esquerdo também. Então, a gente vai ter que ΔH é igual a ΔU mais PV. Separando para cada um deles, a gente vai ter que ΔH é igual a ΔU mais ΔPV. Frisei bastante que a gente está realizando a pressão constante, então a gente retira a pressão desse delta. Então, a gente vai ter ΔH igual a ΔU mais P vezes ΔV. Pelas definições que a gente viu na aula passada, a gente viu que ΔU, então a variação da energia interna de um sistema, se dá pela troca de calor e pela realização de trabalho. Então, por essa definição aqui, a gente pode substituir nessa equação aqui da entalpia.
E a gente vai ter a seguinte questão, que ΔH, então, é igual a calor mais trabalho mais P vezes ΔV. E a gente acabou de rever agora que trabalho é igual a menos P vezes ΔV. Então, se a gente substituir tudo lá nessa equação aqui, a gente vai ter que calor é igual a menos P vezes ΔV mais P vezes ΔV. A gente consegue ver que matematicamente esses dois pontos aqui acabam se cancelando. Então a gente chega naquela definição inicial que eu dei para vocês, que a entalpia, a variação de entalpia é igual ao fluxo de calor existente numa reação química. E isso vai ser expresso sempre em relação a uma pressão constante. Então, aqui diretamente a gente consegue associar que a variação de entalpia de uma reação química está diretamente relacionada ao calor absorvido ou ao calor liberado durante aquela reação. Tá? Então, aqui só expressando em palavras, né? E relembrando que o P aqui subscrito é sempre a pressão constante. No caso, de novo, se a gente vai realizar a reação lá no laboratório, vai ser sob pressão atmosférica, que vai ser constante. Tá? Então é nesse caso aqui que a gente chega ao ponto que a entalpia ela é uma grandeza mais útil, né? Uma ferramenta mais útil do que a própria energia interna de um sistema, tá? Onde a gente consegue então inferir ela diretamente com a variação do fluxo de calor da reação química. Tá? Colocando numa definição então mais correta agora, né? Do que vai ser a entalpia? É o calor transferido entre o sistema e a vizinhança realizado sob pressão constante. Frisando novamente que a entalpia ela vem a ser uma função de estado onde apenas nos importa o estado inicial e final. O que vem a ser esse estado inicial e final para nós? O estado inicial vai ser reagentes e o estado final vai ser produtos. E eu quero saber o que aconteceu durante essa transformação. E não importa quantas etapas essas transformações ocorreram, eu quero saber o início e eu quero saber o que aconteceu no final. Quando a gente tem um ΔH positivo, quer dizer que o sistema ganhou calor da vizinhança. Quando a gente tem um ΔH negativo, quer dizer que o sistema perdeu o calor para a vizinhança. A gente consegue ver através dessas setinhas aqui como é que isso está ocorrendo. Então, se o sistema recebeu calor, ΔH é positivo. Se o sistema perdeu o calor, ΔH é negativo. Uma outra forma que a gente tem de mais fácil de visualizar isso do ponto de vista experimental, para algumas reações, é claro, é que uma reação endotérmica ela se mostra fria e uma reação exotérmica ela se mostra quente. Isso a gente vai conseguir visualizar na aula prática referente a esse tópico pela variação de um termômetro digital, onde vai ter aumento de temperatura ou redução de temperatura. Uma outra forma que a gente pode ver, que talvez alguns de vocês já tenham visto, é expressar a variação de entalpia através da visualização de um gráfico de energia, aonde a gente vai ter aqui no caso de uma reação endotérmica, que a energia dos reagentes aqui ela é inferior à energia dos produtos. Isso quer dizer o quê? Que para essa reação se processar, ela precisou receber energia. Então, ΔH é positivo, quer dizer que o sistema recebeu energia para que a reação pudesse ocorrer. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que a energia dos produtos é maior que a energia dos reagentes. E a gente vai ter o caso inverso, onde a gente vai ter, na reação exotérmica, que agora a energia dos reagentes é maior do que a energia dos produtos. No curso dessa reação, ocorreu então perda de energia pelo sistema, e ΔH aqui é negativo. Então, nesse caso aqui, a energia dos reagentes é maior que a energia dos produtos. Eu finalizei a aula passada, então, mostrando para vocês esse exemplo aqui, onde a gente tinha como visualizar a variação de entalpia de um sistema a partir da observação do fenômeno que está ocorrendo ali. Então, nesse caso aqui, a gente tem como sistema um cubo de gelo e a gente tem que avaliar o que está acontecendo. Como ocorre o derretimento de um cubo de gelo? Se a gente vai lá e tira a pedra de gelo do freezer e coloca num copo e deixa em cima da pia, a gente já sabe que dali a alguns minutos a gente vai ver o derretimento desse gelo. E isso vai ocorrer, em primeiro caso, depois a gente vai ver na próxima aula, que esse processo ele vai ocorrer porque a temperatura ambiente está acima de 0 graus Celsius. Então, para que esse derretimento ocorra, aconteceu o quê? O gelo precisou absorver energia da vizinhança, a energia em volta, né, desse gelo.
Então, nesse caso aqui, a gente teve uma variação da entalpia nesse processo aqui. E esse processo de variação de entalpia, a gente vai observar em outros casos também, e a gente vai chamar de variação de entalpia de mudança de fase. E eu trago aqui como exemplo, que é o principal que vai nos interessar, a variação de entalpia nos processos, por exemplo, de transformações da matéria, aonde a gente vai visualizar isso através de aumento de temperatura ou diminuição da temperatura. Como, por exemplo, a gente vai ter um processo de fusão, transformando sólido para líquido, ou então um processo de vaporização, transformando o líquido para gás, e vice-versa, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai poder inferir qual é o ΔH de mudança de fase diretamente através da variação de fluxo de calor que vai ocorrer nessa transformação entre essa matéria. O que a gente precisa avaliar aqui nesse ΔH de mudança de fase? Que toda mudança de fase, então, ela é acompanhada por uma variação na energia, por um fluxo de energia que vai estar gerando essa mudança de fase. Quando a gente olha o primeiro gráfico aqui, o que a gente acaba podendo, o que a gente consegue visualizar? Que não necessariamente porque a gente está fornecendo calor para um determinado sistema, está ocorrendo está ocorrendo o aumento de temperatura, certo? Quando esse processo ocorre, a gente diz que aqui a gente tem a presença de um calor latente, que talvez vocês tenham ouvido falar lá na física. O que vem a ser o calor latente? Quer dizer que o sistema está recebendo energia, mas essa energia não está sendo visualizada na forma de aumento de temperatura, que é o que acontece quando a gente tem o que a gente chama de calor sensível. Isso a gente consegue visualizar também nessa segunda figura aqui, onde a gente tem aqui um cubo de gelo que está a 0 graus Celsius e ele recebe calor da vizinhança, por exemplo, e consegue transformar agora para o estado físico. Mas a gente vai lá medir a temperatura da água líquida, ela também vai se encontrar a 0 graus Celsius. Então a grande questão é para onde vai esse calor que é absorvido que não faz com que a temperatura do sistema ali aumente. Para a gente conseguir entender isso, né, para onde vai esse sistema, a gente precisa olhar de novo as interações químicas presentes nos diferentes estados da matéria. Se a gente for olhar um estado sólido, a gente vai ver que as interações químicas são mais fortes do que no estado líquido, que são mais fortes do que no estado gasoso. Quando a gente tem uma transformação da matéria, essa energia que está sendo fornecida em forma de calor, ela está sendo utilizada justamente para poder romper as interações químicas aqui existentes entre os átomos ou entre as moléculas. Então é aí que vai parar essa energia, tá? Aqui esse gráfico também ajuda a visualizar que existem diferentes níveis de interações, né, dependendo do estado físico da matéria, tá? Então esse estado, essa energia fornecida é utilizada justamente para romper essas interações. A gente vai ter aqui que, para algumas mudanças de fase, elas são tão comuns, né, algumas são tão comuns que elas acabam recebendo nomes e símbolos que são específicos. Principalmente a gente vai ver para as questões de transformações físicas da água, tá? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, que o ΔH de fusão vai ser relacionado a uma entalpia de fusão, ou seja, a troca do estado sólido para o estado líquido. A gente vai ter o ΔH de vaporização, o ΔH de condensação, da mesma forma. E no caso, para mudanças de transformações de estado físico da água, que é a mais importante, que a gente acaba utilizando mais, a gente vai ter esses valores que eu trago para vocês. Então, o ΔH de fusão da água, ele vai ser 6.009,5 joules por mol. Esse valor ele vai ser idêntico para um ΔH de congelamento, né? Para um ΔH, onde a gente vai ter, então, tanto a transformação do sólido para o líquido, quanto do líquido para o sólido, o valor é o mesmo. A gente tem o mesmo material ali, que no caso é água. Qual que é a diferença? Os sinais, né? Num a gente vai ter um sinal positivo e no outro um sinal negativo, que vai estar representando que um está absorvendo calor para ocorrer a mudança de fase, e o outro vai estar liberando calor para poder também fazer essa transformação de fase. Tá? O mesmo acontece para o ΔH de vaporização e para o ΔH de condensação. A diferença nesse caso é o valor, que nesse caso é 4.007 vezes 10 na 4 joules por mol. Certo?
Então, a gente tem esses diferentes ΔHs que estão associados à temperatura, né, às mudanças de fase da água. Saber quais são os ΔHs de mudança, né, de uma determinada transformação, a gente pode calcular esse calor necessário aqui, e esse calor a gente precisa levar em consideração que vai depender do tamanho do sistema. Porque dependendo do tamanho do sistema, a gente vai ter maior absorção ou maior liberação de calor. Então eu trago aqui como exemplo um cubo de gelo que tem tamanhos diferentes. Se o cubo de gelo for maior, ele vai demandar mais calor para poder se transformar em líquido do que um gelo pequeno, tá? A gente vai ter também associado as entalpias molares padrão. O que vem a ser isso, né? A gente pode especificar a quantidade de água em termos de quantidade de matéria. Então, qual que é a variação de entalpia que eu vou ter para o processo de vaporização, ou para o processo de condensação ou de fusão de, sei lá, 5 mols de moléculas de água, tá? Então, a gente pode ver bastante isso em alguns exercícios. E para a gente finalizar esse primeiro tópico aqui, a gente vai fazer um exemplo de ΔH, então, de mudança de fase. Então, o exemplo diz aqui, calcule a variação de entalpia quando 245 gramas de gelo se fundem. Então, nesse caso aqui, a gente quer saber qual que é o ΔH para esse sistema aqui. Um ΔH de mudança de fase, então, tá? E o ΔH de mudança de fase, então, para uma massa de água aqui igual a 245 gramas. A gente viu no slide anterior, então, que ΔH é igual a N vezes o ΔH da fusão. Certo? Então, eu tenho o ΔH da fusão, que é relacionada à variação de entalpia para aquele fenômeno ali, e agora eu quero saber quanto que vai ser esse valor de ΔH para um valor específico de números de mol de água. Então, a gente precisa fazer o quê? Fazer a transformação desses 245 gramas para números de mol. Então, a gente pega lá que 1 mol de água, a gente vai ter 18 gramas. Quantos mols a gente vai ter lá em 245 gramas? X nesse caso aqui vai ser igual a 13,61 mol de água. Então, o ΔH, para fazer essa transformação aqui de 13,61, vezes o ΔH da fusão, que a gente viu no tópico anterior, que é 6.009,5 joules por mol. E aqui a gente tem mol também, a gente corta mol em mol, a gente vai ter que o ΔH para esse processo aqui é igual a 8,17 vezes 10 na 4 joules. O que é importante? Então, a gente conseguiu definir aqui qual é o valor necessário para ocorrer o processo, então, de fusão desse gelo aqui. Outro ponto bem importante que a gente precisa fazer é analisar o sinal desse ΔH. Se a gente está transformando gelo em água, a gente já viu que é necessário absorver calor. Então, nesse caso, ΔH precisa ser expresso como sendo positivo. Ok?